No ar, programa Josimar Silva. Josimar Silva, entrevista. Ele deixou a sessão da Câmara de Fundão em protesto contra a não realização da eleição da mesa diretora, marcada para o dia 15 de fevereiro. Eu vou conversar agora com o vereador Romenick Borges Simões, ele é do Partido Cidadania. Vereador, bom dia, satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, esclarecendo o ocorrido e o que a gente está vivendo lá na Câmara Municipal de Fundão. Romenick, antes de a gente começar a conversar, eu queria passar aqui um pouquinho daquele vídeo da sessão, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Vamos trazer aí um trechinho da sessão da Câmara do dia 15 de fevereiro. As competências privativas do presidente, de modo que as mesmas não podem ser interpretadas, elas devem ser interpretadas de acordo com a literalidade da lei. Não pode ser interpretada de forma extensiva, sob pena de conferir ao presidente poderes maiores do que o regimento dessa casa já confere. E aí cabe lembrar que o presidente não é absoluto, não é soberano. O plenário é soberano. E não bastasse isso, basta lembrar que essa sessão foi aprovada no final do ano passado por essa Casa de Leis, no plenário, consta, inclusive, no calendário oficial dessa casa e não tem razão da retirada de pauta das eleições, tá? Eventual suspensão unilateral por parte da presidência, sem consulta prévia ao plenário, que, repito, é soberano, configura, no meu entendimento, claro abuso de poder pelo agente público, numa clara tentativa de adiar as eleições da presidência, que foi por ele mesmo convocada. Com cunho político, pois corre risco de perder a eleição. A presidência retirou as eleições após o registro da segunda chapa, entendeu? Portanto, eu requeiro, presidente, que o senhor voluntariamente reveja seu ato, incluindo em pauta as eleições como o senhor mesmo convocou, não sendo possível que o senhor submeta ao plenário, que é soberano, repito, indefiro o seu pedido, pois quem faz a pauta é o presidente e não o vereador. Então o senhor faz a sessão sozinho, que eu estou me retirando. Eu gostaria de pedir à Secretaria da Casa para oficiar, constar em ata, mandar para a Comissão de Ética dessa Casa e oficiar o abuso de poder ao Ministério Público. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Vereador, você tomou essa decisão aí de abandonar a sessão, você faria de novo? Ou tem algum arrependimento dessa atitude? Sem dúvida nenhuma. O que aconteceu naquela tarde, naquela sessão, na segunda sessão ordinária, né? Segunda não, minto, terceira, foi um assassinato à democracia de Fundão. Isso tem se repetido desde daquele episódio, isso tem se repetido mais algumas vezes em relação à presidência, que continua praticando atos totalmente autoritários. Hoje a gente brinca e fala que tem um coronel em Fundão. Ele desrespeita integralmente o regimento interno, nossa lei orgânica, e, enfim, tá bem complicado. Bom, essa decisão foi do presidente Sandro Lima. Exatamente. Né? Agora, o que você entende, Romenick? Na verdade, essa decisão? Você falou que quando foi escrita uma segunda chapa, foi. Na verdade, ele, então, Josimar, suspendeu a eleição. Exatamente. O que está acontecendo em Fundão é uma jogada política para o atual presidente se manter no poder no segundo biênio. O nosso regimento fala que ele pode fazer a eleição até o final deste ano. E aí ele, na cabeça dele, ele achando que tinha a maioria da Câmara, preferiu antecipar, aproveitar um momento que ele considerou bom para ele e vai antecipar as eleições. Lança o edital, abre o prazo de inscrição das chapas. Isso unilateralmente. A mesa não foi convocada em momento nenhum. A mesa diretória, que é eu como secretário, e o vice-presidente, o vereador Félix.
Vocês não foram consultados? Não, no momento nenhum. E ele mantém essa eleição até os 10 minutos do segundo tempo, quando acontece o registro da segunda chapa, que foi por volta de 3h40. O encerramento das inscrições era às 16 horas. Então, às 15h40, registra-se uma segunda chapa. Ele é assustado na iminência de uma possível derrota, que ele tem noção disso, porque somos em 11, 6 se retiraram do plenário. Ele decide arbitrariamente, sem consulta prévia jurídica, não tem nenhum parecer jurídico embasando essa decisão dele, não tem nenhum dispositivo legal na nossa lei orgânica, e ele decide arbitrariamente tirar somente a eleição, justamente para evitar a possível derrota que ele sofreria naquela tarde. Bom, então com você, outros 5 vereadores se retiraram. Somos em 6 que discordamos desse posicionamento arbitrário dele e estamos fazendo de tudo para poder fazer com que a eleição aconteça, já que foi por ele mesmo convocada, né? Só para deixar claro para quem nos acompanha, a mesa diretora que fosse eleita no dia 15 só assumiria em 1º de janeiro de 2023. O que você acha dessa eleição feita com tanta antecedência? Na verdade, eu digo da posse, né? Claro, já que você disse que é previsto que ele possa fazer. Tem previsão legal no nosso regimento interno, mas essa antecipação nesse lapso temporal tão grande, nada mais é que uma jogada política. Ele achou que esse momento, o início desse ano, era um momento propício para ele se reeleger e ele decide antecipar. Só é que foi um tiro que saiu pela culatra. Nos 10 minutos do segundo tempo surge uma nova chapa que provavelmente venceria a chapa dele, entendeu? Foi estratégia política. Tudo que está acontecendo em Fundão é uma jogada política para ele permanecer no poder. Isso foi no dia 15. Vocês já exatamente. tomaram alguma medida ou pretendem tomar? Cabe alguma medida contra essa atitude? Então, o vereador Aelcio entrou com um recurso contra o ato do presidente, também previsto no nosso regimento interno. Ele deu uma tramitação nesse recurso totalmente diferente do que reza a nossa lei. Ele passou pela admissibilidade, pela Procuradoria da Casa, que julgou admissível o recurso, foi proposto dentro do prazo, enfim. Voltou para o presidente. O presidente agora ele já lançou um novo edital, transferindo as eleições, se eu não me engano, Josimar, para o dia 3 de outubro. Então já tem nova data. E olha como a jogada está tão descarada. Ele, além de jogar, ele reabre o prazo de inscrição para novas chapas. Então, qual é a jogada? Se ele vê que ele não vai conseguir emplacar, ele ainda vai colocar um substituto, porque ele reabriu as chapas, as inscrições, sem qualquer motivo justificativo que embase essa decisão dele. Também decidido sozinho. Mesa nenhuma foi consultada. Na sua opinião, ele deveria considerar as 2 chapas inscritas? Claro, não tem por que reabrir o prazo. Pensa o seguinte, um concurso público. A gente tem um edital e esse edital precisa ser respeitado. As inscrições elas só são prorrogadas quando tem um motivo plausível que sustente essa decisão, não pela vontade do presidente. É igual modo da eleição, ela não pode ser suspensa, adiada, porque o presidente vai perder, porque ele quer. Então só vai ter eleição quando o presidente ganhar? Qual foi a alegação do Sandro Lima? Ele fala em infringência do artigo 118 do regimento interno. Eu não tenho o regimento aqui agora, mas é um artigo totalmente desconexo, não tem sentido nenhum, entendeu? E aí, só voltando, o vereador Aelcio entrou com recurso contra essa decisão para rever o ato da presidência. Esse recurso deveria ir para a plenária, né? E aí ele agora lançou esse edital convocando as eleições para outubro. E ele mesmo determinou o arquivamento do recurso de Aelcio. Então, olha o que a gente tem em Fundão. O agente político que está tendo seu ato impugnado, ele mesmo define se o recurso continua ou se ele vai para o arquivo. Mas esse recurso, foi dada entrada no recurso na própria Câmara, não foi via Justiça? Não. A gente está tentando resolver isso na via administrativa ainda, né, internamente, interna corpus, até porque os poderes são separados. A gente preza pela menor interferência dos poderes. Mas, diante do abuso de autoridade, eu estou vendo que não vai restar alternativa a gente tomar uma medida mais drástica. A sua expectativa, então, é que vocês sejam obrigados a tomar essa medida? Pode acontecer, sim. Ok.
E Mas, aí é importante registrar, Josimar, só que essa decisão de deixar a plenária não foi uma decisão minha só, tá? Foi uma decisão tomada em conjunto junto com o vereador Paulo Colli, o vereador Elcio Peixoto, que é o candidato a secretário, o vereador Félix Teste, que é o candidato à presidência, o vereador Negão do Bloco, que é candidato a vice-presidente, né? Eu, Paulinho, e o vereador Vilcimar. Foi uma decisão tomada em conjunto, uma forma de protesto a esse assassinato da democracia que está acontecendo em Fundão. Isso não vai ser aceito. Ok. Você acha que vocês vão aguardar até quando que o Sandro Lima volte atrás e reconsidere o pedido para tomar outra decisão? Eu acredito que ele não vai voltar atrás, até porque ele já botou a eleição para outubro, quer dizer, a gente vai ficar quase um ano de chapa, de inscrição aberta para a chapa, entendeu? Olha a bagunça que isso vai ficar. E aí ele já botou com a intenção de tentar reverter o jogo, entendeu? E aí a gente tem uma reunião, a gente vai se reunir provavelmente hoje à tarde ou na semana que vem para tomar uma decisão. A gente não vai aceitar, Josimar, de jeito nenhum, esse abuso de poder. E aí eu quero deixar claro que nós, em momento nenhum, fomos contra qualquer projeto da administração. Que saiu esse boato, os 6 vereadores saíram e não votaram nos projetos. Na verdade, aquela sessão não podia ter acontecido daquela forma. O presidente ele é o principal agente político que deve zelar pela lei municipal e não atacar e assassinar a lei municipal do jeito que ele está fazendo. Ele fere o regimento interno e fere a lei orgânica, inclusive. Ok. Então, a decisão vocês devem tomar hoje, após essa reunião. A gente deve se reunir hoje à tarde ou na semana que vem, né? Vamos ver se se os 6 vão conseguir estar junto hoje à tarde, né? Mas, de qualquer forma, a gente não vai deixar assim. A gente vai lutar com todas as formas para manter a democracia em Fundão. Eu não consigo imaginar o progresso, Josimar, de uma forma tão antidemocrática, tão arbitrária, desse jeito que está acontecendo. A gente vai combater com todas as forças e todas as armas que a gente tiver, sem dúvida. Como é que vinha sendo o clima nas sessões da Câmara antes desse episódio? Na verdade, até os 10 minutos do segundo tempo, o presidente ele já estava com a eleição garantida, ele achava isso, né? Tanto é que ele manteve. E aí, na sessão mesmo, que o clima pesou, né, quando ele resolve tirar sem consultar ninguém. E hoje a gente está assim, o clima tá bem pesado, justamente por essa sede pelo poder, né? Eu acho que é saudável a troca de presidente, inclusive, né? Senão não tem sentido, vai ficar a mesma pessoa. Não tem sentido isso, é saudável. A democracia agradece, mas a sede, a gana pelo poder é muito grande, né? E aí vale qualquer coisa, é um jogo de interesses que está acontecendo no Fundão. Se não me engano, a eleição anterior também, na gestão passada, ela também foi antecipada. Foi. Mas isso não chegou a acontecer, de adiar. Marcou a sessão e ela aconteceu, né? Aconteceu, exatamente. Na verdade, não tem nenhum motivo, Josimar, que sustente essa decisão dele de adiar a eleição, a não ser o interesse próprio, né? Que a gente abomina, recrimina, combate com todas as formas. Isso tem apoio dos demais vereadores, essa decisão dele? Então... Dos outros que não estão... Seriam 5. Eu não conversei com os outros 4, né? Tirando ele. Não conversei com os outros 4, né? 2 acompanham a chapa com ele. Mas eu não consigo dizer se essa decisão dele de suspender, de adiar, tem participação dos outros vereadores, porque ele toma as decisões sozinho. Ok. Romenick, nós vamos aguardar, então, essa decisão aí, dessa reunião de vocês. Qualquer novidade, eu peço que você nos informe. Claro. Para a gente trazer aqui, para as pessoas informar, para que todos saibam o que está acontecendo na Câmara de Fundão. Claro que nós também aqui vamos abrir o espaço para o presidente da Câmara, para que ele possa dizer... De repente, com você, ele justifica a decisão dele, porque até agora a gente não tem nenhuma informação a respeito que sustente, né? De repente, aqui, para todo mundo, ele tem a coragem de dizer o que levou ele a tomar essa decisão. Vamos, com certeza, entrar em contato e convidá-lo para uma entrevista aqui no programa. Romenick, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Abraço grande.